Olá, amigos e amigas. Sou Luiz Rorato, escritor, poeta, empresário, etc. E autor de mais de 100 projetos de lei, muitos dos quais foram aprovados pelo Congresso Nacional. Então, eu, de certa forma, com toda a modéstia, eu tenho uma certa licença poética para falar sobre política. E por que que eu me permito isso? Porque, diferentemente da grande maioria das pessoas, eu gosto de política. A política é uma ciência essencial ao relacionamento humano. A política é uma ciência essencial ao aprimoramento do relacionamento entre as pessoas, entre as organizações, entre os municípios, as cidades, os estados, os países. A política é uma ciência essencial ao crescimento e ao desenvolvimento da espécie humana no amplo sentido da palavra. Então é por isso que, entre outras ciências, eu amo a política e pratico, exercito o meu lado político, exercito o meu dever de cidadão, diferentemente da grande maioria das pessoas que, por falta de tempo ou falta de conhecimento ou qualquer outro motivo, cumprem as suas obrigações, buscam o pão de cada dia, trabalham, estudam, mas muitos poucos vão além disso, praticam o voluntariado, por exemplo. Isso é exercer política, é exercer cidadania. Eu exerço isso, por exemplo, quando eu passo por uma rua esburacada, imediatamente eu anoto o nome da rua, na primeira oportunidade, eu anoto o nome da rua, o número da casa de frente ao buraco e ligo para 156, que é o canal competente aqui em Curitiba, para providenciar o reparo, para que aquele buraco seja tampado. Se eu vejo qualquer irregularidade, uma briga no meio da rua, eu aviso a polícia. Eu não fico indiferente aos problemas sociais. Não dou de ombro para os problemas que não são meus. Porque para que a coisa vá bem para mim e minha família, é necessário que vá bem para todos nós, brasileiros e brasileiras, como diria o Sarney, brasileiros e brasileiras. Então, mas não é nesse sentido que eu estou dizendo. Para que o mundo seja bom, é preciso que seja bom para todos os seres humanos de todos os países do mundo. Eu tenho familiares, tenho uma pessoa especificamente da família que critica jornal que mostra o que está acontecendo em outros países, dizendo que ele não tem nada a ver com isso. Ora, o que acontece no Japão interessa a nós, porque se a coisa que acontecer lá for boa, de alguma forma vai repercutir de bem para nós. E se acontecer uma guerra, como está acontecendo a guerra lá, que o Putin, aquele sanguinário Putin, invadiu o país irmão, que é a Ucrânia, isso já está repercutindo desde o primeiro dia sobre todos nós. Não só a dor de saber que aquele povo está sofrendo, não só a indignação de saber que o Putin não tinha o direito de fazer isso, mas isso afetou toda a economia do mundo. Então, agora, eu não entendo por que as pessoas não todas, obviamente, mas uma parcela importantíssima das pessoas não tem o mínimo como se diz, discernimento e responsabilidade na hora de escolher os seus candidatos. Escolhem populistas, mentirosos, antiéticos, dissimulados, esses que
que os mais famosos, os mais bem cotados para os cargos executivos, aí no caso da presidência, por exemplo, os mais bem cotados, os dois ocupantes dos dois primeiros lugares, um que já foi e outro que está tentando ser presidente, está evidente que nenhum dos dois tem qualificação, tem comprometimento à altura do que o povo precisa, à altura do que cada um de nós precisamos. Muito pelo contrário, eles estão usando a política e o poder para se locupletar. Ontem, o portal UOL de notícias divulgou uma denúncia gravíssima contra a família do atual ocupante dos cargos públicos, que eles, num lapso de tempo de 10, 12 anos, essa família do atual ocupante da presidência adquiriu mais de 100 imóveis, a grande maioria com dinheiro em espécie. Aí o sujeito ontem dando entrevista, o Jair, o Messias, dando entrevista sobre isso, que questionaram ele sobre isso, ele disse que o que tem de mais comprar imóvel em espécie. Ora, ninguém anda com 100 mil, 200 mil, 1 milhão no bolso para comprar um apartamento, uma casa. Se anda, é porque vai lavar dinheiro. Porque quem faz negócios lícitos faz transferências bancárias, faz transferências via TED, DOC, TEV, Pix. Aí o sujeito que passou a vida inteira se locupletando, ele e os filhos, as duas ex-mulheres e a atual, adquirindo mais de uma centena de imóveis com dinheiro vivo, é porque ele não consegue justificar a origem desse dinheiro. Por mais alto que seja o salário de deputado, de senador, de presidente, não fecha a conta. Esse patrimônio deles está avaliado em mais de 66 milhões de reais. Não sou eu que estou dizendo, o portal UOL checou isso nos registros de imóveis de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Brasília e outros estados. A família do atual ocupante da presidência, da cadeira da presidência, não necessariamente o presidente, aí em 10, 15 anos, adquiriu imóveis que valem mais de 66 milhões de reais. Mas não são os primos e os tios, como ele quis fazer crer na entrevista. É ele, as duas ex-mulheres e os filhos. Essa pesquisa nos cartórios de imóveis se restringiu ao CPF dessa meia dúzia aí, talvez um pouco mais. Na média, dá 10 milhões para cada um de patrimônio. Agora eu pergunto, você que defende o Bolsonaro, que acredita na mentira que ele criou o Pix, que defende o cidadão. Ora, o Pix eu já dei já falei, gravei um vídeo especialmente sobre isso. Não foi criado no Brasil. Ele foi desenvolvido pelo Banco Central da Índia ou da Inglaterra, não sei, e foi copiado pelo Banco Central daqui. E é uma coisa simples, é um trabalho de tecnicólogo em informática, não é um trabalho de presidente de república, é um trabalho de técnico em informática. Desenvolver um programa desse, que aliás é muito simples. Isso poderia ter sido implantado 30 anos atrás. Se fosse 30 anos atrás, o Collor ia dizer que foi ele que criou. Que ele que era presidente em 92 até sofrer impeachment. Se fosse 30 não, 30 mesmo. Ele saiu em 92, sofreu impeachment em 92. Se fosse 15 anos atrás, o Lula ia dizer que ele criou. Assim como o Lula mente uma porção de coisa que não foi ele que fez. O Lula, por exemplo, mente que criou, que é o presidente, ele está até se vangloriando disso, ele usa isso como chamariz de campanha, uma mentira absurda, que foi o presidente que mais construiu universidades no Brasil.
é mentira. Ele, no governo dele, 8 anos, foram construídos 4 universidades federais no Brasil. O resto já tinha, só trocou de nome, se é que, acho que nem isso aconteceu. É igual a Dilma, mudou o nome lá a Dilma, que é do mesmo partido do Lula. Existiam os centros de atendimento às pessoas, que eu não me lembro a sigla agora. Por exemplo, aqui em Curitiba, várias unidades de atendimento de saúde, tipo posto de saúde, com um pouquinho mais avançadas, viraram UPA. Daí, num debate lá, quando a Dilma foi candidata a presidente pela segunda vez, lá no debate na Globo, ela disse que ela criou mais de 500 UPAs no Brasil. Trocou de nome, assim como o PT, o Lula, trocou o Bolsa Família, o nome do Bolsa, que era Bolsa Escola, trocou de nome para o Bolsa Família e disse que foi ele que criou. Aí o Bolsonaro trocou o Bolsa Família para Auxílio Brasil e disse que foi ele que criou. Ele está se vangloriando disso agora. O Bolsonaro trocou o nome do Minha Casa Minha Vida, que foi um programa habitacional criado lá no fim do governo Fernando Henrique, que eu não me lembro o nome agora. O Lula trocou de nome para Minha Casa Minha Vida e disse que foi ele que criou. Aí o Bolsonaro, ele está tomando o troco agora. Que o Bolsonaro trocou de nome também para Casa Verde e Amarela e está dizendo que foi ele que criou. É assim que governo incompetente, governo falastrão, garganta, demagogo, déspota, mentiroso, dissimulado, governa, se apropriando de feitos de outros ocupantes do cargo que ele ocupa atualmente. E tem gente que engole esse monte de mentira e acha que o cara é bom. Lógico que a mídia dele, ali, a agência de publicidade contratada pelo Bolsonaro, vai falar o melhor possível dele. A agência de publicidade, o marqueteiro do Lula, do Ciro Gomes e qualquer outro candidato, vai falar o melhor dele. Vai até mentir que o cara fez o que ele não fez. Por exemplo, o Bolsonaro não criou Pix. O Bolsonaro está dizendo aí no horário político que o Brasil, o governo dele, serve de exemplo para o mundo. Só se for exemplo do que não se pode fazer, em hipótese alguma. Porque se a gente fizer uma retrospectiva até 1º de janeiro de 2019, foi uma lambança atrás da outra. Lógico, depois muitas coisas foram revistas e consertadas, mas não por iniciativa dele. Por iniciativa dele, ninguém tinha sido vacinado até hoje. Por iniciativa dele, ele já pregava lá no começo da pandemia que ninguém precisava vacinar, que ia ter imunidade de rebanho, e tomando ivermectina e mais remédio para verminose. Então, é esse tipo de cidadão que eu digo e repito, não serve. Aí a gente chega no cidadão e quem você vai votar? Aí eu até sugiro, só menos o Lula e Bolsonaro. Daí a pessoa vem com a resposta. Eu vou votar em quem então? Cacilda, tem mais 10 candidatos. Leia o currículo dessas pessoas, pesquise, tira Lula e Bolsonaro, põe do lado, põe na latrina, põe na lata de lixo e veja os outros 10. Tem mais 10 opções. Pelo amor do Santo Cristo, não podemos entregar as rédeas do nosso país, que já está desgovernado há muito tempo, nas mãos do Bolsonaro de novo, nem nas mãos do Lula de novo. Eu vou ter que ficar gritando isso aqui até quando? Como é que a pessoa não enxerga que tem mais 10 candidatos? Não assiste o horário eleitoral, estão todos ali. Assiste televisão, assiste a Globo. Para de ver fake news direcionada pela turma do gabinete do ódio do Bolsonaro, ou do gabinete do ódio do Lula, e assiste um noticiário sério
nas empresas sérias de jornalismo que estão aí no Brasil há décadas fazendo um trabalho sério. Não coloca placa de burro em si próprio, é muito feio isso. Que coisa mais triste. O futuro do Brasil depende disso.